Era mais uma manhã daquele outono de 1978, em que eu tentava me concentrar para iniciar o trabalho de conclusão do curso da faculdade. A escrivaninha no meu quarto ficava num canto ao lado da janela, o que possibilitava sentir o agradável frescor da brisa matinal. Conta um Conto apresenta de Silvia Reis, Vidente por Acaso. Narração Marcelo Fávaro. A organização não era o meu forte, e a soma de livros, resumos e anotações diante de mim me intimidavam. Mas minha desorganização parecia apenas refletir o medo de ser incapaz de verbalizar uma ideia e transformá-la num texto linear. Seria um árduo percurso de planejamento, organização do material de pesquisa e investigação até a produção textual. Mal comecei a separar os livros por assunto, fazendo pequenas anotações, e já me levantei para olhar pela janela, em busca de uma distração que me afastasse do enorme desafio que eu enfrentava. Até que o dia estava bonito, mas nem assim. A mulher do chalé ao lado do meu prédio se sentia estimulada a ser feliz. Da janela do meu quarto, no primeiro andar, eu via o quintal dos fundos do chalé ao lado. A área de serviço mal coberta e 3 degraus debaixo da porta da cozinha de alvenaria. Graças a um exclusivo padrão de diretividade, as fontes sonoras da cozinha do chalé se dirigiam diretamente para o meu quarto, incumbindo-se de me manter a par das conversas dos moradores. Ao final de uma semana de pesquisas silenciosas e infrutíferas, eu já conhecia a rotina da família do chalé. A mulher começava o dia maldizendo o marido, sem tomar fôlego, furiosa. O homem redarguia com um grunhido rancoroso. Mas, enquanto ele falava, a mulher já começava a ralhar com o filho mais velho. Depois de um momento de silêncio, a mulher então se queixava das dores nas pernas. Dizia que não aguentava mais correr para lá e para cá para dar conta de tudo enquanto o marido não mexia uma palha para ajudá-la. E do homem ouvia-se apenas um murmúrio lamentoso. Após o tumultuoso café da manhã no seio da família, a pequena Nicole saía para a área e sentava-se no último degrau da escada. Devia ter uns 4 ou 5 anos, miúda, moreninha, com os cabelos castanhos cacheados e brilhantes. A menina brincava com os objetos como uma concha com o cabo quebrado, uma peneira de plástico furada, um bastão de pilão de alho e uma pequena boneca. Dava a impressão que cada um dos objetos representava um personagem de uma história que ela contava. Era um espetáculo reservado aos poucos espectadores, e eu observava me sentindo parte do seu improvável grupo de amigos. Mas não tardava para que a mãe a interrompesse, repreendendo-a num tom de ameaça. Praguejava contra a bagunça que a criança fazia e que ela atrapalhava a passagem, mas Nicole continuava a falar e cantar alto, até que a mãe saísse furiosa pela porta da cozinha e a colocasse para dentro debaixo de tapas e pontapés. Entre os temas sugeridos pela minha orientadora, escolhi os fatores determinantes para a qualidade da educação do Brasil. Pareceu-me o mais simples. Não seria difícil falar sobre da influência religiosa para a formação do indivíduo e da expansão do conhecimento com a fundação da Universidade de Bolonha, a primeira universidade do mundo. Também não me faltaria material de pesquisa. Meu pai tinha uma grande coleção de livros raros sobre cultura de diversos países. Alguma coisa naqueles livros poderia acrescentar uma pitada de diversidade ao meu trabalho. Passado mais uns dias de leitura somente para selecionar o material de pesquisa, descobri que a voz da mulher do chalé estava me deixando mais constrangida do que a insegurança para desenvolver o meu trabalho. Quanto mais eu me encantava com a vivacidade e a eloquência de Nicole, mais eu detestava a mãe dela. Na época,
A violência doméstica ainda era um tabu. Castigar os filhos era sinônimo de dar boa educação, segundo a moral e os bons costumes. Quando alguém menos moralista protestava contra casos de abusos, logo era acusado de se meter na vida dos outros. Era de fato um assunto espinhoso e falar sobre ele quase proibido. Mas, para efeito de estatística, as principais causas da violência eram atribuídas ao alcoolismo, à traição conjugal, às drogas e à baixa escolaridade da população da periferia nas grandes cidades. E nada parecia evitar a crescente violência doméstica, e não somente nas periferias. Os jornais começavam a noticiar alguns casos de agressão entre renomes da alta sociedade, sempre com o cuidado de obscurecer os fatos que envolviam lesões graves e até assassinatos. Também apresentavam o ocorrido como um caso isolado, onde o agente agressor era sempre uma pobre criatura rica desequilibrada. A violência mesmo, só era uma endemia entre o povo sem educação da periferia. E mais divagações. Voltei a me concentrar no trabalho e continuei a ler os artigos tentando me aprofundar ao tema. Decidi começar do começo e fui encontrar Sócrates na antiguidade dizendo: o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Oh, falou bonito! Na Idade Média, a educação teve maior influência religiosa. Entre os religiosos que estabeleciam o que deveria ser estudado, os conteúdos e os objetivos da educação, cujo principal era transmitir técnicas e desenvolver no aluno as habilidades da leitura e da escrita em latim, bem como a desenvoltura do falar, debater e concluir. Mas também estudava-se a gramática, a dialética, a retórica, a geometria, a aritmética, a lógica, além, é claro, da música e até da astronomia. Os estudantes vinham da nobreza, já que os camponeses, sem recursos financeiros, não tinham acesso à educação escolar e permaneciam sem saber ler e escrever por toda a vida. Bom, refleti, ainda bem que isso mudou. Saltei rapidamente do meu devaneio para a realidade com os gritos da mãe da Nicole. A grosseria dela começava a me indignar. Falei com a minha mãe a respeito e ela simplesmente me disse: "Ah, não se importe, essa gente é assim mesmo." Querendo dizer que a truculência era mesmo uma característica de gente como aquela. A nova concepção de educação surge na modernidade com a implantação de novos métodos de ensino. Alguns pensadores que se destacaram na sua época tinham uma visão de tempos modernos a partir das profundas mudanças nos campos da religião, da ciência e da forma de organização do trabalho e da sociedade em geral. Em um processo de transformação social em que o velho e o novo inevitavelmente se confrontam. O método de ensino é, então, muito influenciado pela secularização, o individualismo, as novas descobertas da ciência, as mudanças na economia de mercado capitalista. Havia, portanto, a necessidade de estabelecer um ensino laico, devido às diferentes correntes de pensamento que floresciam a partir do movimento iluminista. Os grandes pensadores da modernidade assumiram uma atitude progressista, por considerarem a escolástica uma praga pública. A tradição escolar deixa de então se desenvolver na mesma direção do passado para tomar um rumo inteiramente novo. A função da educação seria ainda a de construir no indivíduo os valores e a moral. Mas, considerando que ele já era formado por um sistema de ideias proveniente da sociedade da qual ele faz parte, uma sociedade que seria beneficiada pelo processo educativo. E quanto mais eficiente for o processo,
melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola esteja inserida. Basta. Eu tinha o olhar para os ideais dos pensadores e os ouvidos para a realidade. A mulher do chalé não tinha a menor ideia de educação. Era uma pessoa ignorante, bronca, insuportável. Ela chegava não sei de onde, já soltando os cachorros com a pobre filha. Como se a menina tivesse culpa da vida desgraçada que ela levava. E de nada adiantava dizer a ela que educar não é dar pancada, mas que a principal função da educação é formar cidadãos, capazes de contribuir para a harmonia social. Ela não entenderia. Também não ajudaria em nada dizer a ela o que Sócrates pensava sobre a formação do caráter dos jovens. Muito menos falar da pedagogia do Rabelais, que é norteada por um sentido aristocrático e com o propósito de fazer do indivíduo um sábio, um erudito, formar inteligências enciclopédicas. Ela não entenderia. Ela não entenderia. Uma grande tensão tomou conta de mim, e eu não via nada que pudesse salvar aquela garotinha das garras da mãe monstruosa. Eu não sabia o que fazer. Comentei o caso com a minha orientadora da faculdade, e ela disse que eu podia fazer, sei lá, uma denúncia aos juizados menores. Parecia a única opção. Durante vários dias, a possibilidade de fazer uma denúncia não saía da minha cabeça. Sentia-me impotente, um pouco frustrada, porque percebia que os meus estudos sobre filosofia, sociologia e letras estavam servindo apenas para recorrer à lei contra uma pessoa sem educação. Então, bem, a questão começava a me atormentar. Quais seriam, então, as consequências de uma denúncia? O que seria daquela pobre criança? Seria levada para uma creche? Será que a indiferença sistêmica das assistentes sociais seria melhor que a brutalidade ocasional da mãe? Mas, mesmo desanimado, eu tinha que prosseguir com o meu trabalho. No Brasil da modernidade, destaca-se a figura de Fernando Azevedo como desenvolvedor de vasta pesquisa sobre a situação da educação em São Paulo. Promulgou o Código de Educação do Estado em 1934 e participou da fundação da Universidade de São Paulo. Durante toda a sua trajetória, porém, o intelectual foi se transformando em um observador extremamente crítico quanto ao papel da escola e terminou por entendê-la como um instrumento de manutenção do status quo. Então é isso, pensei. Sempre foi isso. A escola sempre foi um instrumento de manutenção da ideologia de Sócrates. E tudo começou na antiguidade para se perpetuar na Idade Média e se arrastar até a modernidade. A escola definitivamente não era para os snobs. E não pensei em snob como o arrogante que se sente superior aos outros, mas na abreviatura do termo sine nobilitate, snob, usado nas universidades inglesas como um código ao lado do nome do aluno, indicando tratar-se de um indivíduo sem nobreza. Mas a antiguidade não foi apenas a Grécia, nem a Idade Média foi apenas a Europa Ocidental. E a história da educação deveria ter muito mais a contar. Na estante do meu pai encontrei um livro sobre a história da cultura árabe. E qual foi minha surpresa ao descobrir que Qarawin, fundada em 859 em Fez, no Marrocos, foi a primeira universidade do mundo, segundo o famoso Guinness Book. Depois veio a Universidade de Al-Azhar, simplesmente Al-Azhar, do Cairo, criada também pelos muçulmanos em 988. E somente em 1088 é que surge a Universidade de Bolonha. Comecei a duvidar de minhas fontes pensando em Fernando Azevedo. Desconfiei que alguns historiadores poderiam fazer a história para consolidar determinada ideologia que mantém o status quo de uma suposta nobreza verdadeiramente snob. Como saber? Talvez, houvesse uma real evolução no campo das ideias, mas as práticas eram sempre doutrinárias, como receitas de encantamentos. Amai-vos uns aos outros
e tudo dará certo no final. Eram como uma espécie de abracadabra, e bastava dar uma ordem para que qualquer pessoa se libertasse do ódio, do rancor, da tristeza e se tornasse alegre, amorosa e sábia num passe de mágicas. Teorias, teorias. Mas ninguém ensina ninguém a amar. Pelo menos não com teorias. É preciso levar o conhecimento às pessoas e demonstrar sua utilização prática. Bem, inútil mesmo eram minhas digressões, que não ajudavam naquele momento em que era preciso progredir com o meu trabalho. Na manhã de sábado fui à feira, carregando meus pensamentos obsessivos pelo tema do trabalho, quando, de repente, notei que a mãe de Nicole estava ao meu lado na barraca de legumes. Ela me olhou casualmente como se não me conhecesse. De fato, não me conhecia. Afinal, ela não se ocupava de observar a minha janela lá de baixo, a fim de, sei lá, fazer suposições sobre o que eu fazia no interior do meu quarto. Olhei-a com raiva. Aquela mulher era desprezível até na aparência, movia-se grosseiramente e a expressão do seu rosto era carrancuda. Não havia nela nenhum traço de meiguice ou de predisposição a se comover com sentimentalidades. E parecia orgulhosa disso. Era uma fortaleza ambulante, ninguém notaria o pesar de sua caminhada se não soubesse das suas pernas doloridas e cansadas. Aliás, ninguém a notava. O feirante estendeu o braço com o troco para dar a ela, olhando para o outro lado. A mulher conferiu o troco e jogou as moedas numa bolsinha de zíper que segurou na axila. E depois de erguer a sacola pesada do chão, empertigou-se obstinadamente para caminhar de volta à casa. Naquele momento, meu sentimento era um misto de desprezo e indignação. Transformou-se em piedade. Eu a segui, movida por uma compulsão que astou a mim mesma. Precisava dizer algo àquela mulher. Qualquer coisa que fizesse olhar para mim e ler no meu olhar enfurecido que eu sabia quem ela era. Queria que ela soubesse. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Olhei para as beterrabas na sacola dela e então as palavras saíram da minha boca como fugitivos da cadeia. Faça compressas com o suco de beterraba sobre as pernas por alguns minutos. Vá aliviar suas dores. A mulher parou e me olhou com uma expressão interrogativa e até alarmada. E como sabe que eu tenho dores nas pernas? Eu sou vidente, disse eu, me sentindo ridícula por mentir tão descaradamente. Não tanto por dizer que eu era vidente, mas por inventar que o suco de beterraba aliviava as dores. Houve uma transformação súbita na postura da mulher. Ela arriou a sacola no chão e voltou a me encarar. E a sua sisudez deu lugar a uma expressão melancólica, e um tênue sorriso se desenhou no seu rosto. Pensou em algo para dizer e ensaiou algumas palavras que eram cortadas pelo constrangimento. Ela não sabia o que dizer. Não sabia exprimir o que sentia. Mantive o meu silêncio olhando para aquele rosto já não muito carrancudo. Minha atitude pareceu tê-la encorajado, e ela se pôs a falar sobre a sua vida confusamente. E eu aguardava ansiosa que ela me falasse de Nicole. Eu não me preocupo tanto com os meninos, mas a caçula é minha penitência. Ela é muito teimosa. Eu tenho que ser dura com ela. Eu não quero que ela se perca cedo como eu me perdi. E eu permaneci ali, olhando os olhos daquela mulher, ouvindo-a com sincera atenção, e não consegui ver rancor ou revolta nas palavras dela. Retomamos a caminhada e eu fiquei pensativa. Eu deveria encontrar na justificativa da mãe da Nicole para maltratar a filha uma das causas de sua violência. Sei lá, o alcoolismo, a dificuldade financeira, a traição, as drogas. O espaço de tempo era curto para que eu pudesse elaborar uma ideia do que estava por trás daquela frase. A despeito, claro, do meu esforço gigantesco, mas não consegui achar nada que identificasse uma das teorias dos especialistas. Tudo o que consegui perceber foi o medo.
A mãe da Nicole tinha medo que a filha se perdesse cedo como ela se perdeu. Qualquer que fosse a ideia de perdição que ela tivesse, não era coisa boa. E o seu medo fazia com que ela esperasse pelo pior. Era um medo que estava por trás de suas palavras. Era um medo que agigantava a força que ela manifestava de forma violenta no afã de proteger a filha. Quando chegamos à frente do chalé, o seu olhar denunciava uma expectativa angustiante. Ela não entrou de imediato, não se despediu. Esperava uma palavra minha, um grande finale, a coroação e os aplausos para encerrar o seu drama. Pareceu-me uma grande piada cobrar daquela mulher uma postura aristocrática. E totalmente inútil dizer que ela deveria amar a filha como a si mesma, ou mesmo ameaçá-la com punições da lei que não garantiam que a filha não se perdesse. Mas que ela certamente perderia a filha. E também me faltou coragem para dizer que ela deveria falar baixo para não perturbar o silêncio dos ilustres pensadores que estavam decidindo como ela deveria se comportar. E então, como se eu tivesse encarnado uma das personagens de Nicole, interpretei a minha vidente, dizendo em tom profético: essa menina fará fortuna. Deixe que ela brilhe, e a luz dela iluminará a sua vida. E numa despedida silenciosa, apenas com um ar triunfante, deixei a mulher entrando no meu prédio, sem olhar para trás. E por muito e muito tempo, o silêncio se fez no chalé. E até me atormentou ainda mais que os barulhos escandalosos. Nunca mais falei com a mãe da Nicole. E já lá se vão 22 anos, desde aquele ano agitado. Meu trabalho de conclusão de curso não foi aprovado. As regras para conservação do status quo não podem ser mudadas. Tive que refazer o trabalho, dessa vez atendendo às exigências da minha orientadora. E com uma bela introdução, dissertei sobre as baboseiras já escritas, sobre o tema escolhido. E finalizei como se as conclusões demonstrassem que eu me tornara uma especialista no assunto. Mas a paisagem da janela do meu quarto mudou. Havia um jardim no quintal dos fundos do chalé. Eu o olhava agora com muito contentamento, não só porque os moradores falavam mais baixo, mas algo de nobre permeava a brisa renovada que entrava pela minha janela. Entrevistada num programa de televisão, Nicole dedicou à sua mãe o prêmio de literatura que recebeu pelo seu livro Teatro para Menores. E eu? Bem, pensando naquela mãe e as suas dores, ainda me condeno por ter mentido a ela sobre o suco de beterraba. Mas não me arrependo, não, de não tê-la denunciado às autoridades competentes. Fim do conto. De Silvia Reis. Vidente por acaso. Muito bem, a Silvia é uma amiga nossa, do nosso canal, uma das maiores expoentes femininas do canal. Enviou esse conto generosamente para nós. Ela tem um canal no YouTube onde ela dá algumas dicas de desenho. Ela é uma artista bem completa e, esporadicamente, ela se dá ao prazer da escrita também, ok? Então, inscrevam-se no canal da Silvia Reis, vocês não vão se arrepender. Tem aí um conteúdo bacana, além de ser uma pessoa muito inteligente. Para conversar, quando
O tempo é bem escasso, mas sempre quando a gente conversa, ela me traz bastante luz literária, intelectual e artística. Então, muito obrigado a todos. Inscrevam-se no canal, ajudem a levar para frente aí a divulgação da literatura universal e a divulgação desses escritores que ainda não são conhecidos do grande público, mas que agora nós temos essa grande oportunidade de conhecê-los, ok? Muito obrigado.